E aí, Rafa, eu queria dar mais ênfase agora nessa segunda parte do programa ao mês que a gente está vivendo, né? O Novembro Azul, é o mês de conscientização ao câncer de próstata. Perfeito. Eu até dei uma estudada, uma lida sobre como foi criado essa conscientização, que tem toda a parada do bigode, de deixar crescer, porque, por exemplo, começou, acho que foi 2 pessoas, eu não lembro muito bem agora, mas foi na Austrália, e aí 2 pessoas querendo dar mais ênfase a esse assunto, né? Sim. Eles fizeram uma espécie de vamos deixar o bigode crescer pra, tipo, alguém perguntar, pô, por que você tá deixando o bigode crescer, sabe? Aí tem uma deixa pra falar daquele assunto, sabe? E eu achei isso muito interessante, por isso que a gente vê muitas vezes campanhas assim, slogans de conscientização com bigode. Por isso, por causa dessa questão do bigode. E quem perguntasse, assim, quem deixasse o bigode crescer, doava, por exemplo, $10 para pesquisa, para desenvolvimento e para divulgação desse assunto. Mas muito interessante. Já tinha, aí é mais a questão do marketing. Já tinha um conhecimento da doença. Sim, se eu não me engano, foi em 2003. Eu vou dar uma olhada no instante. Interessante. É muito interessante. Até esses detalhes eu não sabia não, mas é bacana. É legal, velho. Mas é uma coisa que veio para ficar nessas campanhas, né? Não só de câncer de próstata, mas o Outubro Rosa, né? Do câncer de mama, que eu acho que foi o primeiro, eu acho que é o pioneiro, eu acho que foi o primeiro. E é importante. É importante porque realmente são doenças prevalentes, não é uma coisa rara, infelizmente não é. Rafa, nesse mês agora de novembro, aumenta a procura pro urologista? Sim, por conta das campanhas, né? A divulgação que é feita, então isso atrai pacientes, eles lembram, né? Se lembram às vezes tem paciente que até reclama, pacientes que são pô, mas doutor, mas esse mês é assim, cara, mês de novembro, meu consultório é cheio mesmo, é mais difícil marcar consulta, mas se você não puder, marque em dezembro. Mas prevenção não deve ser feita somente no mês, né? Tem que ser feita durante a vida toda, o ano inteiro, né? Sempre que for necessário, e pelo menos uma vez no ano. Isso é o que a gente recomenda, pelo menos uma vez numa consulta em qualquer mês. Mas para aqueles mais relaxados, aqueles mais descansados, os mais esquecidos no mês de novembro. A idade para se fazer o exame é em torno de 40 anos? 50 anos é a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia. E 45 anos para quem tem histórico na família, né? Por exemplo, quem tem um pai com câncer de próstata, ou irmão, ou avô com câncer de próstata. Começar mais cedo. E também a gente sabe que existe um componente genético forte, racial também, né? O de raça negra, indivíduo de raça negra tem câncer de forma mais agressiva e precoce. Então, como a gente vive no estado, né, que tem muita ascendência negra, que é a Bahia, eu recomendo 45 anos. E realmente na prática eu vejo que isso funciona, porque eu já tive um conhecido, um amigo mesmo, que foi diagnosticado com 46 anos. Sim. Graças a Deus foi uma fase precoce, foi tratado, está 2 anos, está bem curado, graças a Deus. E também já peguei pacientes com menos que isso, com câncer avançado. Muito raro isso acontecer, um caso só. Mas ele não sabia da história da família, então acho que é uma coisa que... E também o nível dele era cultural, muito baixo. Então, tipo assim, ele procurou porque ele já estava com sintoma. Eu tô vendo aqui de novo, esse mês de conscientização surgiu em 1999, na Austrália, como eu falei. Porém, ele foi ganhar força até a criação de um novo nome, tipo, para designar esse mês. É engraçado porque eles chamam de Movember, que é a questão do bigode em inglês com o mês de novembro. A junção dos dois, eles fazem Movember. Mustache, mustache, né? Mustache, isso. Isso, mustache em inglês. Foi em 2004, na verdade, que eles fizeram essa junção do nome, dando ainda mais ênfase nessa campanha, né? E é muito interessante isso, porque querendo não, tem toda uma história, né? É realmente muito interessante. E... Ô Rafa, por que as pessoas de pele negra apresentam essa maior incidência, né? Tem alguma explicação? E mais agressividade? Existem várias hipóteses, né? Uma delas é a questão da vitamina D. Quem tem pele escura é aventado essa questão da vitamina D, porque não é só no câncer de próstata, existe outros cânceres em que o indivíduo de raça negra está mais predisposto. Assim também que tem câncer também que o indivíduo mais vamos dizer assim, não é ariano, o termo, mas é caucasiano, né? É o termo mais correto, que é o indivíduo de pele branca, está mais sujeito. Mas geralmente esses estudos são feitos em países do hemisfério norte, né? São nos Estados Unidos e na Europa, em que
o que acontece? Os indivíduos de raça negra eles não são oriundos, né? Sua origem genética não são desses continentes. Eles são ou imigrantes ou são descendentes de pessoas que eram, né, que foram escravizados, foram levados para lá, para o continente. Mas o clima é diferente do que o da África. Então, eles têm uma exposição solar menor. E a gente precisa da vitamina D da exposição solar para converter a vitamina D. E os indivíduos que têm pele mais escura, eles têm menor conversão de vitamina D na pele. Então, eles precisam de mais sol. Você está entendendo? Então, os indivíduos de pele mais escura precisam tomar mais sol do que um indivíduo de pele branca, né? Já é uma adaptação. Ele desenvolve melanina para se proteger do sol. Então, quando ele vive num país com menos sol, né? Que é o caso do, né, país do hemisfério norte, eles têm menos vitamina, taxa de vitamina D mais baixa. E a vitamina D tem um importante efeito antioxidante. Então, é uma das teorias, é uma das teses, mas isso é evidente em estudos epidemiológicos, né? Em estudos populacionais em que é feito um inquérito, né? Aquele indivíduo foi diagnosticado com câncer de próstata, que idade ele tinha, tal, qual era a cor dele e tal. Então, percebeu-se um risco mais elevado em indivíduos de raça negra, né? Sim. Então, aqui no nosso estado, nós estamos apesar de um estado ensolarado, a Bahia é um país, é quase um país. Eu considero a Bahia um país, né? Porque é diferente de qualquer lugar do mundo. Eu acho que até o Brasil tem disso, né? Porque é muito miscigenado. Sim, querendo ou não, é muito grande. Tem uma troca de culturas e diferente, imensa. Você não tem como considerar o país. É um país enorme, territorialmente, é um continente. E é diferente, culturalmente, tem suas diferenças. Isso é evidente, né? Você vê assim uma pessoa, você olhar, deve ser do Ceará, ou deve ser baiano, né? Então é muito rico o país, então, e extenso. Então não dá para você ter a mesma recomendação de um sul, né? Que você vai no Paraná, Rio Grande do Sul, você vê que tem muito mais gente de pele branca. Então, talvez o que serve lá não sirva para nós aqui, entendeu? Então, não temos estudos tão bons como conduzidos lá em países mais ricos, mas pela experiência, né? Eu sempre pergunto para os colegas, assim, quando estão em encontros, quando estão assim, em cirurgia, ou então em congresso, a maioria recomenda mesmo também a partir dos 45 anos. Aqui na Bahia, por conta disso, né? Porque nós temos uma ascendência evidente, nossa composição racial, né? De raça negra. Mesmo o indivíduo que é branco, eu mesmo assim, talvez eu não me considerem branco olhando para mim, mas eu não tenho, meu avô era praticamente negro, então eu tenho uma genética também, todo mundo tem. Seria questão não só da pele, mas da cor da pele em si, mas seria também da genética. Da genética, do que você herda dos seus pais, então, e tem um componente genético muito forte no câncer de próstata, né? O risco aumenta, outro fator de risco além da idade é se ter parentes com câncer de próstata, entendeu? Aumenta o risco também. Então é importante. A genética é um câncer que tem um componente genético forte. Sim. O câncer de próstata hoje é o segundo câncer que mais mata homens, só perde pro câncer de pulmão. Sim. Aí, Rafa, eu queria saber como se dá esse exame do câncer de próstata, tipo, o autoexame, o seu exame de toque. Tem que fazer exames, tipo, de sangue antes, é só em uma situação isolada depois, tipo, que você tá com algum indicador no exame de sangue que você tem que fazer o exame de toque, ou você tem que fazer o exame de toque o sempre? Indivíduo que já tem idade, né, que a partir dessa idade que a gente falou de 45 anos, já aqui que é uma recomendação minha, já tem que fazer o exame executado por um médico, de preferência urologista. Por quê? Porque se for por um clínico também tá valendo, não tem importância. Mas pelo urologista, porque tem mais experiência, ele está mais acostumado a examinar o órgão, né? Já sabe como fazer e identificar as alterações. E fazer o exame de sangue, tá? Que é um exame de PSA, é o antígeno prostático específico. Esse né? é o PSA que eu não estava sabendo. Esse é o PSA, em inglês é Prostatic Specific Antigen, em inglês então é PSA. É o total e livre, todo mundo tem que fazer a partir dessa idade, né? E o exame. Autoexame de próstata a gente não recomenda, porque
Você também não vai nem o saber, indivíduo não né? vai nem saber onde está a próstata. E qual é o... Apesar de não ser difícil localizar a próstata, mas não Eu é... confundi com o autoexame por causa do negócio do testículo, sim. isso. Já o testículo não, a gente já recomenda que Que o faça paciente o autoexamine. autoexame. Qual é o procedimento? Porque é um órgão que está Que é fácil, né? externo, Você sabe onde como tá a ali. mama na mulher é acessível, tá na parte de fora do corpo, né? Como procedimentos não, como são os parâmetros analisados pelo médico quando ele apalpa a próstata? A próstata, perfeito. A próstata, ela é uma glândula que muita gente tem uma crença de que ela está no reto, mas ela não está no reto, na verdade. Ela está na frente do reto. Então, pelo reto, você consegue acessar e sentir a próstata, né? Com o toque, com os dedos, né? Com a palpação. Então você consegue atingir a próstata. É como se, imagine que uma pessoa está ali atrás de uma cortina. E você palpasse a cortina e você, pela Entendi. forma que você está palpando, você identifica que é uma pessoa que está ali. Mas existe uma coisa entre você e o objeto que você está palpando. Existe uma cortina, que é uma fáscia, chama fáscia de Deneuve-Villiers. Existem, na verdade, várias camadas. Tem a mucosa do reto, tem essa fáscia. Você não pega diretamente na próstata? Diretamente, é um exame indireto, vamos dizer assim. Mas você consegue ver o formato dela, o tamanho da próstata e se a consistência, né, vamos dizer assim, como se fosse o grau de dureza, né? Se ela está firme, se ela está dura ou amolecida, ou se ela está na consistência normal, que a gente chama de fibra elástica, que seria mais ou menos semelhante assim à ponta do nariz. Que é uma coisa que elástica, pode palpar o seu nariz aí. Elástica, mas não é tão dura, mas também não é muito mole. Essa seria Bem ideal. próxima da próstata. Né? Interessante. Rafa, como é que quando você vê que o paciente está com o câncer de próstata, como tá a próstata dele ali? Quando você sente apalpando, tá... A alteração de câncer, né? Quando é com câncer, você sente... Quando há alteração, existe alteração. A maioria dos cânceres, 70% dos casos, não tem alteração na próstata, no toque. É só o exame de sangue que está alterado, né? Mas em 30% dos casos você consegue detectar alguma alteração. E qual alteração que você está perguntando? A próstata, ela fica mais dura, mais endurecida, entendeu? Ou geralmente começa com nódulo, quando ela está em estágio avançado, um câncer avançado, ela está toda dura. Mas não fase inicial ainda. Se tiver muito inicial, não vai estar alterado. E se tiver com um grau mais avançado, você começa a sentir um nódulo, né? Um pequeno caroço, vamos dizer assim, né? Em termos mais populares. E depois a próstata está toda endurecida no estágio mais avançado. Sim.